Eu tenho uma última pergunta, Lara Diga. Brenner. Antes de mais, primeiro eu queria saber, obviamente o pessoal de casa deve estar perguntando, né? Como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, né? Cada uma explica aí onde vocês falam desse conteúdo, né, para todo mundo. Eu tenho uma última pergunta que é: e o tal do glúten? Qual que é o problema do glúten? Que tudo tem que não pode ter glúten, entendeu? Olha o que Essa eu é a acho última do pergunta que eu glúten. tenho aqui. Eu já fiz todas as perguntas que eu tinha, já sanei todas as minhas dúvidas aqui. É o seguinte, pensa, a gente tem 2 carros. Um tem um motor 1.0, o outro 2.0. E a gente tem a mesma subida íngreme. O 2.0 ele vai mais tranquilo. Você liga o turbo lá e pá, vai. 1.0 manual. Não sei se ele vai muito bem não, né? Então a gente tem esse glúten, que é como se fosse essa subida íngreme, para 2 metabolismos diferentes. Então a gente tem a pessoa 2.0 nutrida, desinflamada, relax, intestino... Fez o curso. Fez o curso de desinflamação, entendeu? O intestino Aprendeu a escutar. fechadinho, cheia de nutrientes para as células imunológicas funcionarem. Vem o glúten, sobe. Tudo certo. Só que aí entra o glúten na pessoa inflamada, na pessoa cheia de alergias alimentares, na pessoa que não dorme, na pessoa cheia de toxinas, porque ela não pensa na água que ela toma, na pessoa que tem o intestino, que a gente fala que o intestino, qual que é o problema do glúten? O intestino, ele é para ser assim, né? Quase que, ele não é Juntinho. totalmente fechado, né? Ele tem que ser um pouquinho permeável, mas ele não pode ser aberto. Quando a pessoa está inflamada, a gente chama isso de hiperpermeabilidade intestinal. É quando isso aqui abre um pouquinho. Aí o glúten, que é uma proteína difícil de digerir, que a Paty falou sobre o processo de digestão que começa lá no estômago, a pessoa que o estômago já está ruim, ela não tem a capacidade de pegar essa proteína, que é de difícil digestão, digerir ela bem, de modo que ela vai chegar no intestino e não vai cutucar o sistema imunológico para falar que ela é um problema. Então, o problema não é o glúten em si, é quem come esse glúten. É como se fosse... O glúten realmente é uma proteína difícil. As proteínas, elas têm que ser aquele colar de pérolas. É o aspecto que nós temos de uma proteína ao microscópio. Ele parece um monte de bolinhas juntas. Cada bolinha é um aminoácido. Mas a proteína glúten, inclusive a proteína caseína, por isso tem essa mística, leite, E a proteína glúten, vermelha. a proteína vermelha da carne, são proteínas muito emboladas, vou traduzir assim. Elas são como esse colar dado 1000 nós. Então, embolou. Um novelo. Então, separar cada pérola é obrigatório para o corpo. É isso que o estômago tem que fazer. Quando você mastiga, você já começa a quebrar esse colar. Quando cai no estômago, os ácidos do estômago, as enzimas digestivas do estômago, tem que separar pérola por pérola. O corpo detesta quando passam 4, 5, 6 pérolas unidas. Ele olha aquilo com desconfiança e fala assim, será que não é um vírus disfarçado? O intestino é um corredor, como aquele corredor da Alfândega Internacional, cheio de guardas de olho no que tá passando. Adorei. E aí eles ficam assim, que negócio tá esquisito, tá estranho, a estrutura grande demais, não sei o que é. Chama o sistema de defesa pra dar uma olhada naquilo dali. E dali você tá criando uma inflamação, que a gente falou muito, né, Dani? Desinflamar é importante continuamente, porque as agressões são contínuas, mas elas são micros. Você tem que aumentar a sua tolerância oral, justamente para consumir um glúten eventualmente. O problema também é que a galera quer consumir glúten all day, all long, sabe? Nunca foi assim. Não pode ser, porque imagina essa proteína se apresentando o tempo inteiro, o tempo inteiro. Onde que tem glúten que eu nem sei? Pois é, o trigo é o campeão. Trigo, né? Trigo é o campeão. Tipo cerveja. Pensa em cevada, trigo, só pensa em tem. A questão é que, assim, historicamente, no pão, na época de Cristo, você tinha 3% dessa proteína. Porque ela é uma proteína difícil, ela é uma proteína que traz maciez ao pão. Tá? Ela agrega água, então ela deixa aquilo onde ela tá. O glúten, quando se ativa, a hora que você mexe ali bastante o pão, ele ativa o glúten, ou seja, que a proteína dá uma quebradinha, sai uma parte, ela ativa, ela puxa a água, aí o pão fica macio. Antigamente, você tinha 3%, 2000 anos atrás. Hoje você tem 27%, 30%. Eita. Então, você tem uma presença muito mais forte. E aí vem uma enganação muito forte também, que é o pão integral. Não existe pão feito com farinha integral. Você não pega 2 xícaras de farinha integral, fermento, água, massa e faz pão. Não vai sair um pão ali. Vai ser um biscoito. Porque a farinha, quando ela é integral, você não consegue absorver toda a água ali dentro. Então, ela não vai ficar macia. A indústria, ela coloca glúten extra. A farinha, o pó de glúten mesmo. Se você pegar a farinha de trigo na sua casa,
colocar ela para dormir na água. Pega uma bacia, põe a farinha de trigo lá e você vai observar. Vai cair no fundo o glúten. Você vai ter a massa de glúten ali. E aquilo ali a indústria converte em farinha e vem um saco de pó de glúten para você. Então, isso é acrescido no pão integral. Olha os ingredientes, a lista de ingredientes de um pão integral para você ver. Mas aí você pode ter a sabedoria de usar um pão de fermentação natural. Vai ter o glúten do mesmo jeito, mas é a qualidade. Por isso que a gente brinca assim. Você tem intolerância a glúten mesmo? Quando você foi pra Itália, que tem ali aquela chatice, tá lá em Nápoles. A água tem que ser do Vesúvio pra fazer a pizza, a farinha tem que ser do não sei o que, do trigo e tal. Então, assim, é muito purista. Então, ali você não tem intolerância. Aí chega aqui no país, vai lá comer o seu pãozinho integral com queijinho branco, você passa um mal desgraçado, desculpa falar assim. Mas, assim, às vezes, é essa industrialização, é acrescentar exageradamente um produto que é difícil, sim. E nós temos uma pesquisadora lá na Universidade Federal de Minas Gerais, doutora Jaqueline Leite, que ela buscou pesquisar o glúten sem a mística do engordar ou emagrecer. Ela procurou saber, isso é inflamatório ou não? E ela publicou duas pesquisas muito interessantes, que ela apontou qual é a substância inflamatória que é acionada na presença dessa proteína tão difícil de digerir, e apontou uma relação com fibromialgia. Nossa. Nos pacientes do Hospital Universitário da área de medicina em Belo Horizonte. Então, ela mostrou essa relação, mas no que ela se apoiou? Nisso que a Dani falou. Um produto que nossos avós consumiam uma vez ao dia, porque era café da manhã, era comida no almoço e comida no jantar. Não era pão de manhã, um sanduíche no almoço, um sanduíche à tarde, peru, um sanduíche no jantar. Entende? Então, não era uma proteína que a gente tinha tanto contato de forma ancestral. A gente entrava uma vez em contato. E agora é o dia inteiro. Então, ela passou a ser um problema estimulatório. Ela é difícil. Seu estômago tem que estar ótimo. Seu intestino tem que estar calmo e feliz. Ou seja, o cérebro não pode estar provocando o intestino, porque tá ruim aqui, vai estar péssimo no intestino. Acho que foi respondido. Porém, Nossa, demais. Eu tô aqui pensando que eu sou a rainha do pão integral. Achando que pois tô leiam o arrasando, rótulo. né? Leiam o Meninas, rótulo.